Olá, tudo bem? Vamos lá, brincadeira. Eu vou contar 3 histórias hoje aqui. Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Esse vídeo vai falar sobre uma coisa chamada óbvio, né? O óbvio por trás das coisas, por trás dos fatos. E como irritar as pessoas rasas, as pessoas superficiais. Por que irritar elas? Porque essas pessoas estão nos irritando. Né? Pô, você fala tanta coisa legal, tanta coisa de evolução, de não sei o quê. É mais só para descontrair, não é? A gente, na verdade, não tem que perder o nosso tempo com pessoas assim, né? A verdade é que cada ser humano tem o seu tempo e as suas escolhas. Cada ser humano tem o seu tempo de evolução, de aprendizado e tem a liberdade de suas escolhas. Ok? Dito isso, isso é uma coisa óbvia. É um axioma, uma coisa incontestável. Não precisa de um fato, não precisa de um experimento científico. Basta a gente olhar para o mundo, né? Existem adolescentes com 15, 14 anos que são extremamente maduros, sábios até, né? E existem homens e mulheres com 60, 70 anos que são pessoas completamente fúteis, materialistas, enfim. Idade, ela é um fator importante no acúmulo de experiências de aprendizado, mas não necessariamente quer dizer que uma pessoa com muita idade será uma pessoa sábia, né? Uma pessoa com um nível intelectual mais elevado. Vou contar alguns fatos que aconteceram. Eu vou tentar contar essas pequenas histórias e eu vou tentar repassar o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo. Semana passada estava eu no mercado, uma senhora virou para mim e falou assim, ela viu que eu estava no celular falando com alguém, eu estava falando de pandemia, de governador, essas babaquice toda, do fique em casa. A gente está em casa, eu estou em casa, louco, falando com as plantas. O vizinho, os caras da rua, máscara não existe mais, baile funk, os caras chupando narguile, né? Enfim, até a eleição, bandeira verde. Um dia depois da eleição, regredimos. O governador comemorou com o prefeito. Aí tinha um outro doido que falava, deixa eu cuidar de você. Esse eu não vou esquecer. Esse eu não vou esquecer. E agora ele lançou uma campanha pedindo dinheiro para arrecadando fundos para cobrir os gastos da campanha dele. Imagina se ele fosse eleito para prefeito. Ai, meu Deus. E pior que tem trouxa que vai dar dinheiro. Essa senhora virou para mim na fila do mercado e falou assim, vamos abrir um parênteses, uma curiosidade. Eu prefiro contar história, tá? Acontecem as coisas comigo e eu vou... É um negócio surreal. As coisas acontecem comigo durante a semana e em determinado momento da semana eu crio a análise. Eu analiso todos esses fatos e eu chego a um pensamento, a uma conclusão, uma observação. A minha verdade não é universal, não quero que seja. Ela é apenas um estímulo para a sua verdade, se é que você pode considerar como isso. A senhora virou para mim na fila do mercado, ela viu que eu estava falando com alguém no celular, estava puto, não sei o que e tal. Aí ela falou, moço, posso fazer uma pergunta pro senhor? Eu falei, pode. Você quer perguntar alguma coisa, não sei, relacionada ao mercado e tal. Essa vacina que tá querendo aí em São Paulo, também tem lá na China? Eu falei, tem. Tem umas, fora essa, mas umas 3 ou 4 lá. Ah, tá. Eu pensei que fosse só aqui. Eu falei, essa vacina, pelo que eu tô sabendo, tem lá, tem na Turquia, na Indonésia e em Taiwan, um negócio assim, né? Não são muitos países, mas parece que estão aplicando lá. Ah, eu não vou tomar essa vacina.
Falei, eu confesso que eu também tenho um pé atrás, né? Você deu bom dia? Você falou bom dia? Você passou na câmera e não falou bom dia. Você quer dar sua pauta? Cadê sua pauta? Né? Cadê a sua pauta? Ele é comentarista, ele vai fazer comentários. Daqui a pouco ele pula em cima de mim, vocês vão ver. Enfim, e eu fiquei pensando nisso. Não só ela, uma senhora de idade, como muita gente não quer tomar essa vacina, né? Pessoas do comércio, pessoas que eu conheço, parentes. Outro parênteses, eu não tenho nada contra vacinas, eu não tenho nada contra a medicina, não tenho nada contra a ciência, eu não tenho... Vamos resumir assim. Se tivesse que tomar até merda para curar a doença, para evitar a doença, eu tomaria, não tem problema nenhum. Só que tem um óbvio por detrás disso. Existem fatos e um contexto em que a população mundial, a população do Brasil, a população de São Paulo, as pessoas, o estudante, o idoso, muita gente não olha por detrás disso. Como chegamos a este momento? Existem certas, eu não sei se eu posso dizer premissas ou verdades que vêm do povo, ou seja, a população percebeu e sabe que existem interesses políticos e econômicos por detrás de qualquer vacina. O objetivo desse vídeo não é contestar a eficiência da vacina, porque eu não sou médico, não sou da área, não sou especialista, não é isso. Mas é o óbvio por detrás desses fatos, o contexto, toda essa linha que a gente percorre. E pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de ler, de assistir, de observar. E dos tempos para cá, tudo aquilo que a gente fala, inclusive eu e outros colegas e tal, ganha o rótulo de teoria da conspiração. Vamos resumir assim? Essas pessoas rasas, superficiais, elas estão tão mergulhadas nos seus paradigmas, nas suas crenças, nas suas ilusões, que ao menor sinal de um axioma, de um contexto, de um fato, de uma curiosidade que abale as suas estruturas, elas reagem imediatamente. Fake news. Teoria da conspiração. Essa foi a primeira curiosidade. Ontem eu passei o dia inteiro assistindo documentários de Santiago de Compostela. É o caminho no norte da Espanha, que vem da França e passa pelo todo o norte da Espanha e termina em Santiago da Compostela. O caminho que o apóstolo Tiago percorreu, peregrinando, levando a palavra de Cristo por toda a Europa. Santiago de Compostela é porque depois que acharam os restos mortais dele e tal, aquele campo, para achar os restos mortais dele, houve uma chuva de estrelas cadentes, de meteoros e tal, e as pessoas viram isso há séculos atrás, e aquele ficou conhecido como o Campo da Estrela, Compostela. Esse caminho é retratado por inúmeros escritores, historiadores, especialistas no mundo inteiro, inclusive... Puta, eu não acredito que você lê Paulo Coelho. Leio. Leio Paulo Coelho. Leio livros de filosofia. Rousseau, ali eu tenho Marx. Você tem Karl Marx? Tenho. Qual é o problema? Piaget, tá aqui na minha frente. O que mais? Erich von Däniken. Tem um monte de livro de doido aqui. Richard Beck, que vocês estão cansados de ouvir eu falar do livro Ilusões, Fernão Capelo Gaivota. Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de assistir. Eu alimento a minha mente e a minha alma com aprendizado. Eu sou um viciado na verdade, porque eu não suporto a menor hipótese de ter alguém controlando a minha vida.
Eu sou dono das minhas escolhas. O meu destino está traçado, mas as minhas escolhas, a maneira como eu vou encarar esse destino, eu escolho. Ai, não acredito. Aí eu comecei a explicar para as pessoas, tal, não sei o que, Santiago. Porra! Desculpa até o palavrão. A Europa sofreu uma invasão dos mouros. Os mouros subiram por todo Portugal. Portugal foi completamente tomada pelos mouros, né? Descendentes árabes. Eles não passaram da linha de Santiago. Nossa, não passaram. A Catalunha, conhecida como uma das regiões onde os espanhóis são mais... como é que eu posso dizer? Não são bravos, eles são mais... os caras são mais truculentos, você vê pelo esporte, pelo futebol. Mas é o seguinte, uma vez eu ouvi de um senhor que, assim, ele falou pro neto, enfia a mão na terra aqui. Aí o neto cheirou a terra e falou, tem cheiro do quê? Aí ele falou, de terra. Aí ele falou, lá na Espanha, na minha terra, tem cheiro de terra e de sangue. Não queria dizer necessariamente que ele era um cara violento, um assassino, mas que na terra deles, na Espanha, eles lutavam por aquilo que eles acreditavam. E foi a partir da Catalunha, dessa linha, né? Eu esqueço o nome da estrada, é o Caminho do Norte, é o caminho mais comprido, são 850 quilômetros. Começa na cidade, eu não sei se é nos Pirineus, Saint-Jean-Pied-Port, a cidade de Saint-Jean. Agora vem a outra, ela também é comentarista. Ó, falando de Paulo Coelho, de bruxaria, veio um gato preto. Essa aí já sentiu. Não passou e começou uma reação combatendo essa invasão dos mouros, que durou um tempão, né? Tem história por detrás, tem fatos. Peregrinos no mundo inteiro. O porquê que se usa a concha. E eu explicando. Dentre várias pessoas que gostaram da ideia, eu estava explicando para uma pessoa e falei, não é à toa que eu tô com vontade de viajar. Estamos no signo de Sagitário, casa 9, é a casa das viagens. Ai, não acredito, você acredita nessas coisas também. Eu falei, você acredita no quê? O meu erro, sabe qual é o meu erro do Jonathan? Perder tempo com gente assim. Porém, eu ouvi, vocês perceberam que eu ando com mania de chapéu, de boné, a câmera, acho que é a cabeça que não tá legal, mano. Porém, eu ouvi uma frase esse final de semana que eu achei interessante. Mexeu. Todos nós somos mensageiros. E todos nós levamos uma mensagem. Seja para nós mesmos, para um parente, para uma namorada, uma esposa, um marido, um grupo de alunos, um grupo de pessoas, enfim, uma sociedade, um país, enfim. Todos nós somos mensageiros. Todos nós somos dotados de um talento, de um dom natural, de uma virtude. Você vai dizer que não, mas todos nós, inevitavelmente. O grande barato da vida, isso não sou eu, é o que eu ouvi nessa entrevista, depois eu vou falar quem foi. O grande barato da vida é descobrir qual é esse dom. Uma vez que você descobre esse dom, você levará melhor essa mensagem ao mundo. Essa pode ser tratada como a sua razão, a sua missão de vida, né? Óbvio que 90% da população mundial não pensa assim. Até na filosofia hermética, né, quando eles tratam da gnose e tal, a grande maioria vive baseada somente nos instintos. Pensar dá trabalho. Pensar, aprofundar o intelecto, é fazer escolhas. É abrir mão de algumas coisas que a gente precisa para nossa autoafirmação, para nossa autoaceitação, né? A gente quer ser aceito, a gente quer um tapinha nas costas, a gente quer ouvir dos outros, nossa, você é foda. Então a gente se submete a uma série de coisas. Tudo isso é uma construção de paradigmas. Não se atreva a pular aqui. Toma seu sol. E lá vai ela. E aí eu fiquei pensando, será que eu devo perder tempo com essa... E aí esse mesmo entrevistado fala assim,
O que é mais importante, o mensageiro ou a mensagem? E eu fiquei pensando, será que eu devo perder tempo com algumas pessoas? Tentando ensinar ou convencê-las de alguma coisa, sendo que elas estão tão agarradas a esses mundinhos, a essas ilusões. Eu não tenho nada contra. Não é que eu não tenho nada contra. Eu não tenho por que ter nada contra. Se você quer viajar para a Europa todo ano, se você quer ir para Disneylândia, se você quer fazer tatuagens, você faz o que você bem entender. A vida é a sua liberdade. Mas o que eu acho muito punk é o contexto com que essas coisas são feitas. E essas pessoas, elas dão a entender, ou elas falam literalmente, que elas estão certas. E você, por pensar diferente, é um doido, é uma ilha, é teoria da conspiração. Mas você percebe o quanto que essas pessoas estão presas às suas ilusões. Eu, hoje, se eu quiser largar a profissão de professor, quiser ser outra profissão, eu consigo. Eu consigo. E não é pelo fato de saber tudo, não. É por ter a liberdade, saber que eu tenho a liberdade. Falar, ó, cansei, não quero mais, não tá rolando, não tô feliz. Tchau, vou tentar outra coisa na minha vida. Vou vender coco na praia. Eu aprendi a viver com o simples, com o básico. Quanto mais salário você quer ganhar, mais você vai ter que gastar e mais você vai ter que abrir mão. E as pessoas não aprenderam isso. O dinheiro não aceita desaforo. Nessa mesma entrevista ele falou um negócio que eu achei sensacional. Você pode ficar rico trabalhando? Pode. E eu concordo. Você pode ficar rico trabalhando com um trabalho honesto, com o seu esforço. Você consegue ficar bilionário? Não. E pode perceber que existem 2 a 2.500 bilionários no mundo. Bilionários. E esses bilionários construíram suas fortunas, chegando onde chegando, sem escrúpulos e sem medir esforços. Sem medir esforços para construir essas fortunas. Eles não têm escrúpulos, eles têm traços de psicopatias. Os caras não têm. E aí, tá acontecendo um monte de coisa na mídia, vocês estão vendo. Né? Os caras chegam em lugares... E a gente, Hellis Mortal, quer trabalhar para ficar... Quantas pessoas constroem um plano de carreira, um sonho de vida, baseado em utopias? Não, porque um dia eu quero ter um carro de marca, um dia eu quero ter não sei o quê. Aí você vai ver o carro de marca, é um lixo. É só porque está na mídia. Nem é um carro tão potente assim. Né? Ah, eu quero ter não sei o que, uma marca italiana, eu quero ter uma marca. Para molecada que gosta de Velozes e Furiosos, sabe qual é o carro mais rápido, qual é o carro mais potente. Que não são carros assim, enfim, não é, o contexto não é esse. E aí a pessoa fala, não acredito. Aí eu falei, porra, será que eu perco o meu tempo tentando mostrar alguma coisa para essa pessoa? Vale a pena? A única coisa que me veio na cabeça é, eu vou sentir um pouco de um prazer mórbido em desconstruir as colunas dessa pessoa. Só isso, talvez. Para ver a cara dela de... Né? Na nossa frente, enquanto a gente vai falando, ela não vai demonstrar. Ela vai ficar em negação, ela vai atingir a gente, ela vai descredenciar a gente a cada argumento, mas quando a gente der as costas e virar e ir embora, ela vai dizer... Até parece... Ai. Aquilo é uma semente que entra na mente dela. Agora é o caminhão. Aulas EAD. O novo normal. Eu vi cada coisa esse ano com essa história de aula normal. Vocês têm que se adaptar. Opa! Eu dei mais aula para Netflix do que para o aluno. Na verdade, se eu quisesse, eu podia ter uma multitela da Netflix. Eu podia assistir o Big Mouth, Desencantos, eu podia assistir os Gambito da Rainha aqui. Eu só ia falar para os alunos, abram suas câmeras, eu teria várias multitelas no Netflix. Eu ia me sentir o arquiteto do Matrix, assistir tudo assim. Ai, que legal. Porque foi o que eu mais dei aula, foi pro Netflix. E pro travesseiro, porque todo mundo tava dormindo. Você tem que se adaptar ao novo normal. Essas pessoas que também querem essa adaptação também são assim. O imediatismo delas para falar, não, é a tendência... num país subdesenvolvido, analfabetismo funcional,
acha que todo mundo tem um notebook em casa, um computador. As pessoas assistiram uma aula no celular e elas estão aptas e gabaritadas a exercer uma profissão. Nossa, o cara vai construir uma máquina, uma ponte, ele assistiu aula pelo celular. Mas tem apostila, tem videoaula, mas tem material didático complementar. Yup. Mais um axioma. Eu virei para a pessoa e falei assim: você conhece Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi um dos homens mais inteligentes desse mundo. Aristóteles, Santo Agostinho, né? O Leonardo da Vinci, ele era um artista, na minha opinião, Leonardo da Vinci, ele é um cara, ele foi o suprassumo, junto com Aristóteles, com Platão, Pitágoras. Acho sensacional. O cara escreveu o teorema, ele criou o teorema, e a gente não consegue calcular aquela bosta. O cara criou o negócio. Pitágoras vem da escola dos números, né? Ele conseguia enxergar a matemática na criação, em tudo. E tem sentido em muitas coisas que ele fala, né? Anos depois a gente aprende uma coisa chamada sequência Fibonacci, ou proporção áurea, proporção divina. É sensacional. Maquiadores usam isso, construtores de sites usam isso, né? Médicos, cirurgiões, né? Médicos usam para fazer cirurgia plástica, para encontrar a simetria do rosto. Leonardo da Vinci foi pintor, escritor, o cara projetou máquinas com asa, máquinas que voavam, fez o homem vitruviano, que tem uma história muito louca por detrás. Dizem, né, que ele foi um dos primeiros maçons, ele foi um mestre maçom, eu acredito que sim. Um cara extremamente inteligente, ele fez pinturas. O cara, dentre de muitas das suas aptidões, ele era um astrônomo. Ele era astrônomo, ele não era astrólogo. A astrologia estuda a influência dos astros no comportamento humano, ou no perfil humano, nas suas decisões, nas suas aparências, nas suas aptidões, nos seus gostos, nas fases que estamos vivendo. E eu continuei. Galileu, Copérnico, promoveu mudanças no mundo estudando astronomia. Então, os astros, a pessoa acredita naquilo que ela quer e escolheu acreditar. E ela acha que aquilo é o único limite. Ó, eu acho que é isso, ponto, acabou e não vou adiante. Falei, beleza. Falei, e a Lua? O que tem a Lua? A pessoa já estava puta. Aí eu falei, estou indo no caminho certo. A Lua é o satélite natural do nosso planeta. Ela exerce força gravitacional no planeta e o planeta nela, vice-versa. A Lua influencia nas marés, na pesca, na agricultura, na gestação. Não. Eu nasci numa lua minguante, 5 de junho de 1980. No dia que a Lua virou. Você consegue o calendário lunar de 30 a 40 anos atrás. É só jogar no Google. Por quê? É astrologia? Não, não é só isso não. A força gravitacional da Lua exerce influência no planeta, na natureza. Você está acima da natureza? Você está acima? Você é divino? Você é metafísico? Você não está contido na natureza do planeta? O que compõe o seu corpo, seus músculos, seus ossos, não é encontrado na natureza? Fósforo, potássio, magnésio, zinco, ferro, carbono, água, sais, queratina. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Tudo que tem no nosso corpo tem na natureza. Tudo. Todos os elementos. A lua cheia, quando ela está cheia, né, ela exerce uma força gravitacional maior na Terra
ao ponto de estimular a seiva das plantas. A seiva sobe. A seiva vai para as extremidades. As folhas ficam mais verdes. As flores, os frutos, os espiritualistas, os holísticos, enfim, é a melhor época para você colher folhas para fazer um chá, banhos, defumações. Ah, eu não acredito. Por que você não acredita? Você tem duas alternativas: conhecimento científico ou empírico. Não precisa me ouvir. Quando for uma semana de lua cheia, você senta e observa a árvore. Ah, eu não vou fazer isso. Sim, porque você não quer. Porque você está mais preocupado com outras coisas supérfluas. Mas você pode entrar na internet e fazer uma pesquisa, um estudo. E o mais louco é que um pescador sabia isso antes de você e de mim. Ele sabe a maré certa para pescar. Qual maré vai dar tal peixe? No mangue. O agricultor, o cara da roça, ele sabe a lua certa de plantar o feijão, de plantar o alho. Por trás das crendices populares, sempre tinha um fato curioso. Deixa eu ver uma coisa interessante. Tá vendo? Me lembrar eu não vou lembrar agora, se eu lembrar depois eu conto o final do vídeo. Por que a Lua, que exerce influência nas plantas, nos animais, no planeta de modo geral, não influenciaria em nosso comportamento, em nossas emoções? Eu não estou falando nada de lua cheia, de as pessoas ficarem mais emotivas. Eu vou muito mais além. O nosso corpo, 70% é líquido. Na lua cheia, as pessoas ficam mais emotivas ou mais agressivas, mais falantes, mais... como é que eu posso dizer? Mais ativas. Ele mexe. Na astrologia, a lua simboliza as emoções. Por quê? Água, líquido, fluido, é emoção, é sentimento. Nós nascemos num meio líquido. Para encerrar esse contexto, tudo que um dia já foi magia na vida, hoje, gradativamente, vai mostrando que existe ciência por detrás disso. E nem por isso desmerece a magia. Os alquimistas manipulavam elementos químicos, elementos da natureza, para obter outras coisas. E a máxima de um alquimista é transformar chumbo em ouro. E não estamos nos referindo necessariamente ao elemento químico chumbo, ao metal chumbo. Chumbo, coisas ruins, coisas poucas, coisas mundanas, coisas fúteis na verdadeira riqueza. O Alquimista, de Paulo Coelho. O problema do Paulo Coelho, na minha opinião, não é nenhum problema. É que ele revelou para muita gente procedimentos profundos da psique humana e até de espiritualidade, de magia, e caiu no banal. Pode até ser que a intenção dele fosse boa, mas ele acabou abrindo coisas de uma certa profundidade. Esse livro mesmo tem uma série de rituais, de procedimentos, que é uma autoanálise, é um autoconhecimento, é você com você mesmo. E caiu no banal, e o cara ele foi meio que extremista, ele ficou meio loucão, meio Shangri-La, enfim, e o Brasil também rejeitou ele. Ele revelou, por exemplo, a coisa do caminho de Compostela, quando ele fala da La Bruja, St. Peter, ele revelou coisas, procedimentos que os druidas faziam. Antigos magos faziam. Ele faz parte de uma série, ou fazia de uma série parte de ritos e círculos de ocultismo, de estudos, de não sei o quê. Vocês querem ver uma coisa? Eu não gosto muito, né?
Mas tem um cara chamado, um americano famoso chamado Aleister Crowley, né? Esse foi um mago ocultista dos Estados Unidos fudido. Esse cara era um louco, mas ele estava nas altas rodas de artistas e de políticos e de líderes mundiais. Esse cara ensinou coisas e fez coisas de tirar o chapéu. Eu não estou elogiando o cara por ele, eu estou elogiando pelo poder do conhecimento, a vontade de buscar. Óbvio que não é todo mundo que vai ser assim, nem se sente feliz, nem tem essa característica, enfim. E hoje é um dia interessante, 14 de dezembro, hoje começa um eclipse. E aí eu comentei com a pessoa, falei, olha, é um eclipse que vai ser meio pauleira, vai mudar muita coisa. E nisso a pessoa já estava puta da vida, mudando de assunto, falando, então, vai fazer o quê? Não sei o quê. Eu perco o pique, eu perco o tesão com essas pessoas. É um negócio assim... O conhecimento não precisa ser aquela coisa nerd, aquela coisa... Eu não acordo, vamos filosofar. Eu não almoço tentando encontrar a iluminação. Não é isso, gente. Mas é que acontecem coisas durante o dia, durante a semana, que você fala, como é que essa alma cebosa vive, cara? E essas pessoas ainda não entenderam que, assim, elas têm a individualidade delas, o tempo delas e a liberdade delas. Ok. Mas o que elas fazem ou deixam de fazer interfere na vida dos outros, direta ou indiretamente. Eu nunca gostei de política. Eu odeio política. Mas de uns anos pra cá, ou você é direita ou você é esquerda. E principalmente as pessoas que assumem isso com um grau de fanatismo, eu comecei a observar o comportamento dessas pessoas. E o quão profundo elas entraram na toca do coelho. Olha aí, uma leitura interessante. A Alice, no País das Maravilhas. Leia o livro. Ou veja lá o filme da Disney. É uma alusão a entrar na toca do coelho. Você vai descobrir, eu não vou falar, você vai descobrir quem é e o que representa a rainha de copas, o chapeleiro maluco, o coelho, a lebre, porque tem o coelho e tem a lebre. A xícara lá, o bule, coma-me. Beba-me. O cara que escreveu é um gênio. Eu não sei de o nome. Eu já dei trabalho na escola 2 vezes em parceria com uma professora desse livro, Alice. Tem um Alice no País das Maravilhas e tem um Alice além do espelho, por trás do espelho, assim, que é mais foda ainda. Fala do tempo, enfim, é muito louco, cara. Então, lógico, você não precisa acordar todo dia e falar, não, hoje eu vou ler Dostoiévski, não, hoje eu vou ler Cora Coralina. Eu gosto muito dela. Eu gosto, olha só, você quer me entender? Eu gosto de Cora Coralina, nem sei se é assim que fala o nome dela direito, e de Ariano Suassuna. A simplicidade do Ariano Suassuna, tem um vídeo dele no YouTube falando da mulher, mas você já foi pra Disney? Ele olha assim e ele fala umas coisas que você fala, puta merda, mas é uma chapuletada tão grande que ele dá na mulher que a mulher nem entende a alfinetada que ele tá dando nela. Ele só faltou chamar ela assim, tipo, você é uma simplória com dinheiro. A pessoa desmereceu Santiago de Compostela por todo o valor histórico, cultural. Vamos supor, você não precisa ir lá porque você quer ter uma grande iluminação, uma grande, né? Mas vá pelo valor histórico, pelo valor cultural. Vai parando nas cidades, vai experimentando os presuntos, os queijos, os vinhos. Cara, tem uma cidade que tem uma fonte gratuita de água e vinho. Água e vinho! Você pode encostar lá sua garrafinha e encher de vinho. O nosso país precisa aprender muito. A gente tem potencialidades e gente boa. Tem gente boa no Brasil.
Essas pessoas precisam de voz e de oportunidade para chegar nesse ponto. O turismo é importante. Ele perpetua a cultura. Quem mais frequenta o turismo no Brasil são estrangeiros, não somos nós. Nós não conhecemos o nosso país. Se eu virar para 40 alunos e falar, você sabe o que é pau a pique? Um ou dois vai saber porque o avô ou era nordestino ou veio do interior e nasceu e foi criado numa casa assim. Um povo sem história é um povo facilmente dominado, gente. A gente não precisa acordar todo dia querendo ser o Buda ou Dalai Lama, mas também não é para viver todo dia como um bicho. É só cachaça, é igual a minha mãe fala, samba, suor e ouriço. A vida é muito mais do que isso, poxa. A vida não é só um livro, mas a vida também não é só zoeira. As pessoas não sabem equilibrar isso. E elas não sabendo equilibrar isso, elas são feitas de joguetes. Cara, e aí você vai e você percebe que você está tendo êxito quando você vê a pessoa tipo, até parece, imagina. A expressão é uma microexpressão, Você tá, sabe aquele jogo Jenga que você vai puxando as madeirinhas e a torre cai? Você vai tipo fazendo assim na convicção das pessoas. Quanto mais fatos, stories, estatísticas você vai lançando, você vai provar. É como um professor, colega meu fala, professor André. Uma hora eu vou gravar uma live com ele. Você prova a incompetência da pessoa. Você demonstra e prova o quão raso é. E a política foi assim. Aluno, eu sou do Partido Vermelho lá, dos trabalhadores. E eu também sou ateu. O mal do mundo é a direita e a Igreja Católica. Você é do partido lá dos operários, lá, né? Tá. E é ateu. Você estudou a base e a fundação do seu partido? Como, quando e onde ele surgiu? Não. Não. Porque isso não interessa, né? Basta pegar uma parte da história que me convém para eu me promover e ser aceito em algum grupo. Você não sabe que, por exemplo, esse partido foi fundado no pátio do Colégio do Sion, no Rio de Janeiro. Yes! Para as reuniões acontecerem e a ditadura não prender todo mundo, né? E também não estou defendendo aqui ditadura. Eu não gosto de extremos. Os caras se reuniam no pátio do colégio. Quem que deu abrigo? A Igreja Católica. Não a Igreja Católica, quando eu falo da Igreja Católica, eu não me refiro aos católicos e à fé que eles praticam. Eu me refiro aos líderes que tiram proveito da fé dessas pessoas. Existe muita mutreta, muita sacanagem, né? Mas existe no mundo há 2000 anos. 2000 anos? Não vou dizer que é 2000 anos. Mas aí, depois de Constantino e o Concílio de Nicéia, né? Constantino se considerava o 13º apóstolo. Eu consideraria Madalena. Na verdade, Madalena, na minha concepção, tinha um outro papel na vida de Jesus Cristo. Esposa. Enfim. Há fatos, né? Quando a gente entra na toca do coelho... você assistiu muito o Código da Vinci. Antes disso, o pessoal que defende aí o partido, né, dos... Pensa bem, companheiro. Sou contra a Igreja Católica, o comunismo. Seu partido foi fundado dentro de um pátio de uma igreja, de um colégio católico, porque lá os policiais não podiam entrar, né? E a igreja tinha um grande interesse em criar um novo partido e angariar novos fiéis. Inclusive um arcebispo, um bispo, participa desse processo de construção desse partido aí.
E a Igreja Católica, se você for levar ferro e fogo, se você tivesse que enquadrar ela em algum regime, ela seria socialista. Minha opinião. Por quê? Porque ela precisa de um Estado forte e rico para se pôr acima desse Estado. É igual na época medieval, né? A nobreza, o rei, o clero estava acima. Era o Papa que coroava o rei. Mas você é comunista, ateu, não sei o que, bababá. Uhum. E aí, esses extremos, ou essas imbecilidades de ambos os lados que eu tenho ouvido e visto, me fizeram querer entender mais de política, não que eu entenda, mas de procurar os fatos históricos por trás da coisa. Quando você pega, por exemplo, Aristóteles e o seu discípulo Alexandre o Grande, Aristóteles foi contratado pelo pai de Alexandre o Grande para ensiná-lo, educá-lo. Alexandre o Grande era um cara com uns problemas, né, paternos. O Alexandre o Grande é uma coisa assim, tem o filme, tem o livro, as biografias e tal. Ele é um cara que dominou boa parte dos continentes, né? Com que pretexto? Eu conquisto, eu domino, eu levo a minha cultura, eu levo meus conhecimentos e automaticamente não haverão mais guerras e as pessoas viverão felizes. Cada lugar que ele dominava, ele construía uma biblioteca, Alexandria. Aí você vê os traços do Aristóteles ali, né? Como ele entendeu que o conhecimento, mas também não deixava de ser uma maneira de apagar a cultura que lá estava, né? Os persas com os gregos, né? E aí você começa, né? Você lê livros tipo o Leviatã, O Príncipe, né? Você lê, um monte de coisa, cara. E as pessoas ainda não entenderam, né, a grande sacada. Talvez seja a prova cabal de que a criação é constante, né? Ela não para. São almas jovens, novas, que chegam no mundo a todo instante e que precisam passar por esses processos de aprendizado. Mas agora mesmo, a gente vai voltar em 2021. Escrevam isso que eu vou falar. Em 2021, o que mais vai ter são pessoas revoltadas, irritadas. Vai ter gente que vai estar com fobia social. Não chega perto, não encosta. Eu tomei a vacina, mas mesmo assim não é garantia. Olha o mal que aconteceu no mundo. A doença existe, ela é perigosa. A gente não sabe como reage no corpo de cada um. Não vamos pagar para ver. Dá um pulo atrás. Mas também percebemos que foi utilizada para lobbying, política, networking. Por que você para aqui e você não quer ir até aqui? Por que teve um monte de pequenos empresários que quebraram e outros empresários lucraram absurdamente? Como é que o cara manda a gente ficar em casa fazer um lockdown? O outro que ganhou para prefeito, um imbecil também, fez um rodízio e jogou todo mundo no transporte público. Que raio de estratégia é essa? Será que você não consegue perceber o óbvio? Até a eleição... bandeira verde. A galera saiu, foi extravasar, foi curtir, uns com razão, porque não aguentavam mais, perderam até parentes com tudo isso, deixaram de viver, desenvolveram um monte de doença psicossomática e foram curtir, foram extravasar. Alguns se contaminaram. Tranca todo mundo de novo, porque eu quero que agora as pessoas fiquem tão desesperadas em suas casas que aceitem a proposta que eu tenho para elas. Eu já ouvi pessoas falando assim, quer saber, eu tomo o que tiver. Bingo.
Mas tudo que eu falar parece teoria da conspiração. E, cara, é profundamente irritante. Você que tem a mania de virar pro seu colega e falar: ah, isso é teoria da conspiração. Não desmerece o cara, não desmerece a menina. Ela estuda, ela pesquisa, ela lê, ela observa. Ela é uma cabeça pensante. E continuem pensando. Continuem pesquisando. Alguma coisa tem por detrás de tudo isso. O nome do médico, que eu gosto muito de assistir as lives dele, além de médico, o cara é um historiador, o cara é uma biblioteca viva. Ele é de Santa Catarina, Alessandro Loyola. Até minha prima assistiu esses dias, me mandou uma outra live dele. Ele tem canal no YouTube, tem Twitter. O cara é... Eu gosto. Pode ser que você não goste. E ele atua na linha de frente do Covid. Você vai ver o que ele fala. E, curiosamente, a segunda onda tem menos mortalidade que a primeira. Porque os médicos aprenderam a tratar. Porque os médicos agora têm a liberdade para tratar com precocidade. Muita gente poderia ter sido salva se fosse tratado com precocidade. Vai no posto de saúde se você tiver com falta de ar e febre. Porra, esse já é o estágio final da doença, cara. Se foi atropelado? Fui. Vá ao posto de saúde se você já tiver vendo o seu corpo e uma luz branca no céu. Porra, bicho! Outro médico, Ricardo Zimmermann, é do Sul, cara é infectologista. Aí ele vai falar de assuntos mais técnicos, mas automaticamente vai entrar em questões políticas, econômicas, enfim, né? A doutora Lucy Kerr, aquela doutora... acho que é Nilce Yamaguchi, negócio assim. Você entrou no canal do Alexandre Garcia... Vai ter um monte de... O Alexandre Garcia está falando mais agora da parte política, ele não está mais tanto no Covid. O Lacombe, que saiu da Bandeirantes, tá com um canal no YouTube, né? Tem vários, tem um outro jornalista... agora eu tô... eu tô com tudo na cabeça, quando eu vou gravar o vídeo eu esqueço. Enfim. O que mais irrita essas pessoas é quando a gente mostra para elas, ou esfrega na cara delas, o óbvio por trás das coisas, né? As verdades incontestáveis por trás das coisas. Inclusive eu falei para uma pessoa, eu compartilhei um vídeo ontem, é de uma deputada de extrema direita, mas não deixa de ser uma verdade, falando sobre esse negócio de fique em casa, não receba os seus parentes. Agora, vai gerar desobediência civil, desobediência, né? Ninguém vai respeitar essa merda. É até um absurdo, um cara que não dá o exemplo, é igual o governador da Califórnia. Ele não quer que as pessoas cantem. E o cara foi visto num restaurante chique comemorando sem máscara. O Covid não entra no restaurante a partir das 10 da noite, não pega ele. Olha, gente, é um negócio assim. Até esqueci o que eu ia falar. Deu até branco agora. Enfim, continuem, leiam, pesquisem, avancem, procurem, sabe? Se desprendam disso. Lidar com essas pessoas é profundamente tóxico, né? Então, igual eu publiquei lá, a pessoa falou, você sabe que a doença é mundial. Sim. E o que acontece aqui tem o poder de atingir lá outros países. Aí falou o país lá, o líder da União Europeia. Você sabe qual é a origem da primeira-ministra lá, da chanceler? De onde ela veio? Não acredito. Lógico que você não acredita, porque você não se dá o trabalho de pesquisar. Você não se dá o trabalho de se aprofundar nas coisas, de ir mais além. Por quê? Porque dá medo, porque dá preguiça. Vai que o cara tá certo, vai que o mundo é difícil, vai que a vida exige mais sacrifício da minha parte, mais escolhas. Eu quero viver na sombra. Eu quero viver ali, trabalhar de segunda a sexta, ir pra academiazinha, postar foto, hashtag tá pago, sexta, sábado e domingo fazer happy hour, praia, bronzeamento, não sei o que, e bababá. Gente, sinceramente, eu não sei, viu? Eu não sei. Bom, não precisa acreditar em mim. Não precisa. Hoje tá tendo eclipse, começa acho que agora a partir do meio-dia e pouco. Não vai dar pra ver. São Paulo acho que quase não vai dar pra ver, né? Algumas pessoas mais sensíveis, mais coisas, vão sentir algumas coisas a partir de hoje, né? Sábado, dia 19, pro domingo, a gente conversa.
boa semana, um forte abraço. Canal do Spotify, eu vou transformar isso aqui em áudio, vou jogar lá no Spotify também. Canal do Spotify, Prof. John Ferreira. No Anchor é gratuito, Prof. John Ferreira. Já agradeço algumas pessoas que estão assistindo. Hoje eu vou recomendar um canal de um colega meu, um professor que trabalha junto comigo. Na verdade, nós começamos juntos. O professor Rodrigo D'Angelo. Ele é um que descobriu mais um dom nessa pandemia, né? Mais uma virtude. Ele tem um canal de receitas culinárias. É bacana, é interessante. Ele faz outros hobbies que acabam também fazendo parte de todo esse processo de descoberta. E conforme foram vindo outros canais, outras pessoas na cabeça também eu vou divulgando, tá? Vou falando. Divulga o vídeo, divulga o canal aí para quem quiser e tal. Dá um like, se inscreve, dúvidas, perguntas, sugestões. O canal é novo, tá começando agora, não tem tanto recurso, não tem tanto, né? Eu nem quero. É mais um diário de bordo para entrar aqui e falar algumas coisas. Forte abraço, uma boa semana e muito obrigado.